Vamos lá, pessoal, aula 2, tá? No nosso módulo básico de SolidWorks. Hoje eu vou desenvolver um esboço que eu desenhei, tá? Eu vou deixar o esboço em algum dos cantos aqui da tela e vocês podem ir acompanhando o meu raciocínio. Então, eu fui lá, desenhei a peça que o meu cliente precisa, o formato que ela precisa ser, e a gente vai agora passar ela para o SolidWorks e desenvolver o detalhamento dela, certo? Então, vamos lá. Nova peça, tá? Vocês podem ver que o formato dela não é um formato tão regular, então eu vou usar o comando linha, tá? Então, aqui em esboço, linha, vou selecionar um plano, eu vou desenhar em plano superior, uma peça de chapa, costumo fazer em plano superior. A gente pode ver ali, ó, que a peça, ela é centralizada, bem dizer, naquele ponto na altura ali, ó, ela tem 150, as dimensões máximas dela é 150 por 240. Então vamos usar aquela medida ali, ó, do 75 para ser o ponto central. Então a gente vai partir daqui para baixo. Tá? Eu vou pegar ali, ó, podem ver que conforme eu vou andando, ó, ele vai me dando uma medida. Tá? Eu vou pegar uma medida aproximada, depois a gente vai colocar a cota. Aí a gente vem para cá. Aqui nós vamos ter um raio 600, então eu vou puxar uma linha reta no primeiro momento. Vou trazer para cá. Aqui nós vamos ter outro raio. Tá? Então eu vou puxar a linha reta também. Essas duas linhas retas aqui, ó, vou selecionar e vou clicar aqui no canto, ó, para construção. Tá? Por quê? Porque elas só são linhas guia, tá? Que eu usei para fechar o meu esboço. Agora nós precisamos usar o comando. Eu preciso fazer esse raio 600 aqui, ó, tá? Então eu vou puxar aqui esse cara aqui, ó, arco de ponto central. Vou clicar aqui no ladinho, eu tenho três opções, ó. Arco de ponto central, que nós vamos clicar no ponto central e no que a gente puxar o mouse, a gente vai dar mais 2 cliques para fazer o posicionamento dele. Porém, aqui a gente não sabe onde é que vai ficar o ponto central, porque como é raio 600, ele vai ficar longe da peça. Tem o arco tangente, que a gente parte de um ponto após uma linha, ou seja, se eu viesse daqui e fosse partir desse ponto, e a gente vai encontrar outro ponto. Não acho interessante nesse momento. E tem o arco de 3 pontos. Esse aqui seria o mais interessante. Por quê? Porque eu tenho 2 pontos, que seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. E o terceiro ponto, eu posso deixar aqui, ó, e até ficar um raio 600 ali, ó. 559, tá bom. Tá? Aqui já ficou parecido. Eu vou dar já algumas medidas aqui do desenho, ó. Aqui nós temos 75. Dessa aqui até aqui em cima, nós temos 150. O raio aqui é 600, então eu clico só na peça aqui e solto, ó, 600. E agora nós temos mais uma medida. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, a gente tem 240. E agora desse ponto aqui até essa face aqui, ó, nós temos ali, ó, diâmetro de 150, ou seja, na verdade ali o esboço não está muito legal, mas é uma peça que é 1/4 de círculo, tá? Então aqui a gente vai ter 150 não, 75, porque o diâmetro dela seria 150. Podem ver que aqui, ó, essa linha do raio aqui, ela ainda não ficou definida, né? Ela está na cor azul. Então o que a gente faz, ó? Se vocês forem olhar, lá em cima está faltando uma medida, ó. E que medida que eu tenho no desenho? 60. Então eu vou clicar nesse ponto aqui embaixo, nesse ponto aqui em cima. E aí se atentem, estão vendo que aqui está dando a medida do comprimento? Eu tenho que trazer aqui para cima, ó, tá? Ela pode me dar aqui a altura, a diagonal ou a largura. Quando você estiver com um posicionamento e ele não estiver ficando fixo, ó, no momento que eu cheguei na posição, clico com o botão direito, ó, eu travei a posição. Ó. Por mais que eu mexa o mouse para algum dos lados, ó, a posição, a medida está cravada. Eu quero colocar essa cota aqui. Então a gente dá mais um clique e coloca a medida de 60. Agora sim ficou totalmente definida essa linha. E agora a gente tem esse semicírculo para fazer aqui. Agora eu poderia utilizar esse arco tangente. Ó. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Um clique, e ele já posicionou e já definiu. Estão vendo? Ele tornou tangente aos 2 pontos onde eu fiz o encontro.
tá? Como se no centro do círculo, aqui vamos supor, o centro do círculo é nesse ponto aqui. Então é como se o ponto que eu dei, ele ficasse na vertical e na horizontal do círculo, tá? É um pouquinho mais complicadinho, daria para fazer de outra forma, daria para nós fazer, ó, vamos fazer aqui uma simulação, ó. Arco de 3 pontos. Vamos pegar aqui, ó, um clique, outro clique, tá? Aí o que eu quis dizer com tangente antes, ó? Se nós pegar uma linha aqui até esse canto aqui, ó, e nós dizer que ele é tangente aqui, ó, aqui, e é tangente, ó, ele vai fixar. Então, é a mesma coisa que a gente fez antes, porém utilizando essa ferramenta aqui, ó, arco tangente, tá? Então, ele só facilitou um pouco para nós. Beleza, aqui a gente tem agora o nosso, a nossa parte externa desenhada. O que está faltando? Está faltando esse furo que eu não coloquei medida. Na verdade, eu vou só ajustar aqui. Só um pouquinho. Eu tenho um quadrado aqui e tenho um furo com rebaixo aqui. O que a gente vai fazer? Vamos confirmar essa parte externa aqui para mim usar um comando diferente ali para vocês aprenderem, tá? Então, a espessura da peça é 12,7, uma chapa de meia polegada, tá? E agora a gente vai pegar aqui, ó. Agora eu preciso fazer o furo quadrado aqui na peça e preciso fazer o furo com rebaixo aqui em cima, tá? Daria para ter feito furo quadrado no esboço? Daria para ter feito furo quadrado no esboço, não teria problema nenhum. Mas aqui a gente vai fazer agora o furo nessa face aqui. Então a gente clica na face e clica em esboço aqui, ó. Ó, beleza. O que aconteceu agora? Ela criou um novo esboço aqui, né, nesse plano que seria a face da peça, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, quadrado. Aqui nós temos diversas possibilidades de fazer um quadrado. Aqui seriam 2 cliques, ou seja, num canto e no outro canto. Aqui seria 2 cliques, porém pegando do ponto central em um canto. Aqui eu teria 3 cliques. Esse aqui é interessante quando não é um quadrado perfeito, por exemplo. Quando a gente quer fazer um diagonal, tá? Daí a gente faz os 3 cliques, ó, bota na diagonal, certo? São essas as possibilidades. E tenho ainda retângulo central com 3 pontos e paralelogramo. Mas para essa situação aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho ali a medida. Ó, eu não tenho a medida do centro do furo, retângulo quadrado. Eu tenho a medida das laterais. Então eu poderia usar o retângulo de canto aqui, ó, que não iria influenciar. Se eu tivesse uma medida, por exemplo, que esses 15 ali fossem, por exemplo, 30 milímetros do centro do furo, aí caberia a mim utilizar esse retângulo aqui. Porque daí para mim posicionar, puxar aqui a medida, ó, do centro, fica muito melhor, certo? Como nós temos a medida da lateral, então a gente vai fazer o seguinte. Se eu clicar aqui dentro, estão vendo que as 4 faces ficam laranjas, ó? Então se eu clicar aqui dentro e apertar em igual, tornar igual, eu tenho um quadrado perfeito. Então qualquer medida que eu colocar aqui para a lateral, ele vai replicar para a outra lateral. Nosso quadrado é de 36. Aí eu tenho ele a 15 milímetros da borda inferior aqui da peça, e tenho ele a 15 milímetros dessa outra borda lateral aqui. Beleza. Colocamos o quadrado na posição. Agora a gente tem que extrudar ele, ou seja, fazer o furo. A gente vem aqui em recursos, tá? E pode ser em chapa metálica também. Em ambos os casos aqui, ó, nós temos a mesma ferramenta, ó, corte extrudado, tá? Corte extrudado em chapa metálica e corte extrudado em recursos. As duas ferramentas são a mesma, tá? Porém em abas diferentes. Vamos usar aqui, então não vai influenciar nada. Qual a profundidade do meu corte? Aqui eu quero que ele seja passante, então eu posso colocar passante aqui, ou eu posso colocar até o próximo, tá? Ele vai cortar até o próximo. Até a superfície eu tenho que selecionar a superfície. Eu vou deixar aqui, ó, cego, e nós podemos colocar aqui, ó, vincular a espessura. Então, como eu fiz a peça de chapa metálica,
ele vai vincular a espessura ali e vai fazer o corte, tá? Tá aí, ó. Executou o corte. Daria para nós fazer esse furo aqui no esboço? Daria para fazer no esboço, não teria problema nenhum. Também seria até um recurso a menos. Bastaria que a gente pegasse aqui, ó. Vou abrir aqui o recurso esboço e vou editar, ó. E a gente fizesse o retângulo aqui e puxasse as medidas. Ou seja, a gente já ia escrudar, fazer o ressalto da peça já com o furo feito, tá? Beleza, já temos o furo, agora falta o nosso furo com rebaixo. Como fazer o furo com rebaixo? Tem duas formas, a mais simples e a mais complicada. Tá? Se bem que as duas são simples, só que vocês têm que ter o conhecimento da norma para o furo rebaixado com o grau certo, com o chanfro certo. Mas o que eu recomendo para vocês usar o assistente de furação aqui, ó. Só que antes de usar o assistente de furação, nós vamos botar aqui o esboço da posição do furo, tá? Então, o que eu faço? Clico na face aqui, esboço, venho aqui, pego linha de centro e vou botar as medidas que eu tenho ali, ó, a 36 daqui e a 36 dali. Então, vou fechar aqui um quadrado para ficar bem certinho. Daqui, então, eu tenho 36 e daqui, então, eu tenho 36. Esse ponto aqui, ó, nesse ponto que vai ser realizado o nosso furo. Vou confirmar o esboço. Se ele desaparecer, ó, que ele não está aparecendo, você vem aqui nesse olhinho, botãozinho aqui, ó, e clica aqui, ó, exibir esboços, ó. Então aqui que tá, nesse ponto aqui que tem que ser nosso furo, tá? Vamos lá, ó. Assistente de furação, vou pegar aqui, ó, furo avançado, tá? Por que furo avançado? Furo avançado não, desculpa, assistente de furação. Só clicar na tela, porque dele vai me dar aqui as opções, ó. E eu vou encontrar aqui o furo com o rebaixo, furo chanfrado, ó. Aqui, ó, furo escariado, tá? É esse o furo que eu quero fazer, o diâmetro dele é 12. Então o padrão aqui eu tenho AN simétrico, parafuso Allen com cabeça escariada, tamanho N12, tá? Aqui, ó, ele tem umas condições de profundidade, porém isso a gente não precisa se envolver. Agora a gente vem aqui, ó, em posições, clica aqui em esboço 3D, porém a gente só vai vir aqui, ó, e selecionar, posicionar ele bem no ponto que a gente já traçou as linhas, ó. Pá. Se eu tivesse mais um furo desse para fazer e eu tivesse feito mais um posicionamento, era só ir clicando nos pontos, tá? Como aqui é só um, eu já vou confirmar e ele já vai automaticamente realizar para nós o furo para parafuso M12 com o rebaixo escariado para parafuso A. Beleza, tá pronta a nossa peça? Quase. Agora eu vou vir aqui e vou ocultar os esboços de novo para sumir. Eu vou dizer que a peça ela tem que ser de aço A36. Aplicar, beleza, e agora sim a peça está pronta para detalhamento, tá? Então eu vou salvar aqui ela, vou botar aqui o código, vou botar aqui, ó, cliente 001, tá? Depois eu ajusto. E agora a gente vai para a parte do detalhamento. Beleza, então a gente vai vir aqui, ó. Primeiro passo, tá? A gente vai dar um nome para a peça. Aqui, ó, pessoal, já entra uma parte um pouquinho mais complicada, tá? Já seria um módulo avançado, onde eu vou ensinar vocês a criar as guias de detalhamento, tá? Onde a gente vai ter aqui para colocar o nome da peça, o cliente, peso, quantidade, material, ou seja, todas as informações vocês podem colocar antes aqui, aplicação, acabamento superficial, tratamento superficial, processos, independente, vocês podem criar o template de vocês. Eu não vou criar nenhum aqui agora, a gente vai simplesmente fazer aqui, ó, um botãozinho aqui, criar desenho a partir da peça, ó, lá em novo. Eu vou pegar aqui o meu formato padrão, tá? No formato antigo já que eu tenho, e a gente vai editar as informações manualmente aqui, tá? Podem ver que ele já me deu aqui com a vista isométrica da peça. Era um padrão já do template.
Eu vou só diminuir a escala aqui da vista, vou deixar ela aqui. E agora a gente vai puxar as dimensões, tá? As vistas e dimensões. Aqui embaixo vocês podem ver, ó, eu teria aqui, ó, todas as informações para colocar, peso, aqui a descrição, cliente ou projeto, material, superfície, mas nesse ponto aqui a gente vai avançar um pouco mais lá na frente. Só quero mostrar para vocês o desenvolvimento de uma peça, a criação do detalhamento dela, a geração do arquivo DXF para corte e o salvamento disso tudo para vocês terem uma ideia do processo completo de fazer uma pecinha simples. Tá? O que precisa para produzi-la no caso, né? Então a gente vai puxar aqui as vistas padrões, ó, da peça, ele já me dá aqui uma vista superior, eu vou acrescentar, deixa eu mudar aqui a escala do desenho. Ó, tá aparecendo o esboço aqui da peça, não tem problema, a gente clica no botão direito, ó, e ocultar. Isso aí. E a partir dessa vista aqui, agora a gente vai puxar as demais, tá? Um detalhe importante, tá? Nós temos um furo rebaixado. Aí vai do conhecimento de vocês em desenho técnico. Aqui nós vamos ter que colocar uma vista de seção, pegar no centro do furo, vou confirmar, e puxar para cá. Por quê? Porque a pessoa que vai produzir essa peça, ela precisa saber que esse furo aqui ele é rebaixado. E no detalhamento técnico tem que ter todas as informações possíveis para a fabricação da peça. Então agora, a partir dessas 3 vistas aqui, a gente pode puxar as cotas, tá? O que mais eu vou colocar? Marca de centro nos furos, tem que ter. Então, furo redondo, a gente usa esse comando aqui, ó, anotação marcas de centro. E nos furos quadrados a gente tem aqui, ó, linha de centro. Aí a gente seleciona as faces opostas e faces opostas, tá? Então os 2 furos estão demarcados. E agora eu vou pegar aqui, ó, dimensão. Ó. Pá. Na dimensão eu vou começar com as partes externas da peça. Aqui eu tenho uma vista lateral onde eu posso botar a altura total. E é uma cota a menos para mim colocar nessa vista aqui. E vou colocar a espessura também, 12,7. E agora a gente vai para as outras medidas. Eu tenho aqui o raio de 600. Ó, estão vendo essa linha aqui que ficou muito grande? Eu posso vir aqui na dimensão, ó, linhas de chamada, e editar essa linha. Ó, o que ela fez? Ela fez uma quebra de seção aqui na linha para o ponto central dela. Mas a informação da linha de centro do raio 600 está aqui. Certo? E agora a gente vai puxar as demais medidas. Eu tenho aqui 165. Eu sei que desse ponto até esse ponto, reto para baixo aqui, os 240. Ó, aqui eu já vou puxar a linha para o centro do furo, tá? 33. Para fazer a medida em campo, eu puxei a medida da face aqui, porque era mais fácil do que eu ficar tirando a medida do centro do furo. Mas daí vai, na metodologia, na norma, para detalhamento técnico, vocês precisam entender que furos quadrados, furos oblongos, retangulares, tudo mais, precisa ter linhas de centro e a medida dele tem que tirar a partir do centro. Eu tenho aqui 75, vamos colocar aqui. A altura 150 já foi. Aqui eu posso botar um raio 75. Certo? Ó, eu estou achando mais viável colocar essa medida aqui para cima. Aí, tá? E agora nós precisamos cotar esse furo. O furo é uma situação interessante, porque como ele vai ter que ser usinado, o operador ele vai ter que traçar esse furo. Então ele precisa ter um ponto zero. O ponto zero que eu vou dar para ele aqui é aqui em cima. Tá? Então ele vai puxar essa medida de 36 aqui e ele vai puxar essa medida de 36 aqui. Como é que ele vai puxar essa medida de 36 aqui? Ele simplesmente vai ter que pegar um esquadro para simular uma parede aqui da peça. Ó. Tá? E a partir dessa parede que ele vai simular aqui, ele vai traçar os 36 milímetros.
Beleza. Agora nós precisamos dar medida para esse furo, né? Então eu sei que aqui embaixo, ó, ele está me dando 13,5, que seria a medida para o furo M12. E aqui eu vou botar o chanfro 90 graus, que é para o escariado. Tá? Profundidade aqui, ó. Altura do chanfro, no caso. Mais uma cota de 6 milímetros aqui. Então, com essas informações aqui, o pessoal que vai cortar a peça no corte laser ou plasma, ele tem as medidas externas e também vai ter o DXF, que nós vamos gerar agora. Então, vai sair o furo quadrado e vai sair a parte externa. E este outro furo aqui vai ser traçado e vai ser feito provavelmente ou num centro de usinagem ou numa furadeira de bancada, uma furadeira de coluna. Tá? Então, vamos lá. Precisa mais alguma informação aqui nesse desenho? Eu tenho externos, eu tenho algumas medidas aqui. Ó, eu acredito que tem bastante informação. Ah, mas tem uma situação. Eu preciso garantir a medida desse furo aqui, ó, a partir dessa face, ou a partir desse furo retangular. Tá? Vamos supor que fosse a partir desse furo retangular. Aí caberia a um ferramental dentro da usinagem para posicionar a peça pelo furo retangular e assim fazer o traçamento dela para fazer o furo aqui. Mas vamos supor que lá onde essa peça é montada, eu preciso garantir essa distância aqui, ó, esses 81 entre os furos. Se aqui é uma cota importante, ó, eu posso acrescentar um círculo em volta dela aqui, dizer que é um diâmetro de inspeção, e aqui no lado eu tenho tolerância e precisão. E eu vou acrescentar aqui, ó, um básico não. Básico daí é uma obrigação que ela seja nessa medida, né? Eu vou botar aqui, ó, limite, tá? Qual que é o limite? Eu quero ela mais 0,5 menos 0. Ó, ele me deu a medida ali, deixa eu só puxar aqui, ó, 0,1. Aí, ó. Então ela teria que ficar entre 81 e 81,5. Se eu colocar ela bilateral aqui, ele vai apresentar dessa forma aqui, a medida. Se for simétrico, daí seriam mais ou menos a medida que a gente colocar. Aqui no caso eu não quero que ela esteja menos que 0, menos que 81, então ela é só entre 81 e 81,5. Então essa aqui é a melhor tolerância, ó, bilateral. Tá? E aqui que vai ficar a garantia que eu preciso ter nessa peça. Nós não colocamos aqui a medida aqui do furo quadrado. Ó, aqui eu tenho o diâmetro e tenho o quadrado. Então aqui se eu colocar o quadrado, a gente sabe que é um quadrado de 36. Tá? A medida que está para dentro da peça, isso não é aconselhável também. Vamos fazer o seguinte, para nós ter um pouquinho mais de espaço. Ó. Vamos mudar essa escala aqui, ó, para 1,5. Espera aí, digitei errado. 1,5. Aí, ó, agora a gente tem um pouquinho mais de espaço. Vou trazer ela um pouquinho mais para cima aqui. Aqui está a espessura. Aqui eu posso trazer aqui para a parte de baixo agora. Vai ficar interessante. O 33 eu posso deixar aqui para dentro, 75 para cá. Esse raiz 35 também já encaixa aqui. Aqui eu tenho essa medida de 36 entre o furo e essa base. Temos o 81. Temos o 36 que é o tamanho quadrado. Então, agora já ficou interessante. Né? Então, a gente tem toda... Vou puxar essa aqui para fora para não confundir. Então, nós temos a posição aqui do furo baseada nas extremidades da peça e nós temos uma garantia aqui, que nós precisamos garantir que do quadrado de 36 para o furo redondo que vai ser usinado, nós temos que ter uma medida entre 100 e 81, nessa posição horizontal aqui. Tá? Essa aqui, então, seria a minha garantia. Preciso garantir também na vertical. Vamos incluir aqui, ó, 72, e eu preciso que ela seja também com essa tolerância de mais 0,5.
Tá aí, ó. Só mudar aqui, isso aí, ó. Então agora nós temos duas medidas, vou botar aqui pela inspeção também. Então temos duas medidas para garantir, o 72 e o 81, que seria entre esses furos. Certo? Beleza, e agora vamos salvar o desenho. Eu vou salvar o detalhamento, que é muito importante salvar o detalhamento. Se precisar fazer alguma alteração depois, já está salvo. O que o meu cliente precisa para produzir? Ele precisa do PDF. Vou salvar aqui em PDF com o código da peça. Tem gente que coloca o código e a descrição. Vou botar aqui, ó. Flange sistema mecanizado aqui, que é onde a peça vai ser montada. Daria para fazer isso aqui, colocar a descrição da peça no próprio nome do PDF, tá? Vou salvar isso aqui. E agora a gente vai para o passo mais importante nessa situação. A gente precisa gerar o DXF de corte. Aí a gente vem para o 3D da peça, ó, e o que acontece? Para as máquinas de corte térmico efetuarem o corte externo, eles precisam ter um arquivo. E geralmente o arquivo é o DXF, tá? Então a gente vai pegar aqui a peça, vai dar um salvar como DXF, tem essa primeira opção, tá? E ele vai dar aqui, ó, padrão plano tal, ou tem a opção que é a mais simples, que é clicar com o botão direito na peça, exportar para DXF DWG. Beleza? Vou botar aqui na área de trabalho, salvar, e agora vem aqui a opção, ó, exportar chapa metálica, faces ou vistas de anotação. Aqui depende muito da situação. Então, conforme a gente vai evoluindo aí nas aulas, a gente vai pegando situações diferentes, até de peças dobradas. Foi questionado ontem se nós iríamos ter aula com peças dobradas, vamos ter. Inclusive, eu vou explicar para vocês como fazer também detalhamento, gerar padrão plano e o DXF de peças dobradas. Tá? Mas aqui no caso, a gente pode pegar chapa metálica, tá? Padrão. Se vocês desenvolveram uma peça de outra forma, que não de chapa metálica, aí vocês podem usar faces, só que a peça não pode ter dobra, e você selecionar a face, tá? Que vocês querem exportar, certo? Então aqui a gente vai usar chapa metálica mesmo. Aí, independente de como é que a peça está posicionada aqui, vocês vão lá e vão confirmar. Ao confirmar, vai aparecer uma pré-visualização, ó. Esse aqui é o caminho de corte, só que tem um porém. O furo redondo, ele não vai ser cortado, ele vai ser usinado. Então, o que a gente faz aqui? A gente clica e remove, clica e remove. A peça para sair do corte térmico, nesse formato, desse jeito aqui. A parte da furação depois é feita na usinagem, o traçamento, o alinhamento do furo, conforme as medidas do detalhamento que a gente fez. Então, essa aqui é a peça que vai ser cortada no laser ou plasma. Aí eu dou um salvar. Beleza. Na minha área de trabalho agora, eu vou ter ali, ó, o DXF e o PDF. As duas peças. Vocês querem ver como é que ficou o PDF? Vamos abrir ele aqui, ó. Olha aí, ó. Claro que aqui eu não coloquei as informações que a gente vai estar colocando, eu vou estar ensinando vocês a colocar de maneira automática, né? Mas ela pode ter aqui, ó, pesos, aqui tem anotações, que podem ser acrescentadas alguma observação da peça, área de superfície, material, cliente ou projeto, tratamento superficial, acabamento superficial. Qual a diferença de tratamento superficial para acabamento superficial? Acabamento superficial é pintura. Tá? Pinturas, encagem, ecote, dependendo do tratamento final que vocês vão dar para a peça de acabamento, vocês informam ali no acabamento superficial. E no tratamento superficial seria um processo de têmpera, né? Têmpera ou revenimento. Então, se há algum procedimento desse tipo aí, algum eixo, alguma coisa, alguma bucha, vocês colocam as informações, podem colocar aqui nesse campo, tá? No caso do meu template, eu tenho aqui. Vocês podem desenvolver o template de vocês, que eu vou estar ensinando futuramente também como vocês criarem o template de vocês, e que ele fique totalmente automatizado, ou seja, vocês vão criar o template com a tabelinha de vocês ali, e lá nas guias de propriedades vocês vão ter todos os campos que precisam informar no 3D da peça.
informou o 3D, puxou para o desenho vai puxar todas as informações que vocês colocaram, descrição, essas que nós falamos, material, superfície, cliente ou projeto, acabamento, enfim, todas as informações que vocês quiserem que seja automática aqui, vocês colocam lá na guia de propriedades. Vamos ver. A princípio, eu acho que é isso aí, né? Desenvolvemos a peça, desenhamos, geramos PDF, DXF, e agora é só mandar pro cliente que ele vai solicitar o corte para o fornecedor, tá? Aula simples, aula básica. Aprendemos aqui alguns truques de detalhamento, principalmente de esboço. Eu recomendo vocês treinarem muito esboço. Para quê? Para ficar mais fácil para vocês saber como desenhar a peça. Se é uma peça um pouco mais complexa, por onde começar? Se é uma criação, vocês estão lá com uma montagem, precisa acrescentar uma peça, como desenhar uma peça que caiba exatamente onde vocês precisam colocar. Então, tudo isso a gente vai estar vendo no decorrer do tempo. Tá? Eu gosto muito de desenhar à mão e depois passar para o computador, mas isso vai de cada um. Tem gente que já sai esboçando aqui e a máquina voa, né? Mas eu gosto muito de esboçar à mão, às vezes, alguma peça, puxo alguma medida e depois eu trago para o SolidWorks. Enfim, é isso aí. Se tiverem dúvidas, sugestões, podem comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Eu tô com um e-book para quem já trabalha com projetos há mais tempo ou até quem está iniciando. Se quiser ter acesso ao e-book lá com gestão de projetos, definição de horas, controle, planilha de ferramental, custos, tudo mais, eu vou deixar o linkzinho fixado aqui no primeiro comentário. Por enquanto está um precinho de barbada, acesso vitalício, tá? Vai ter mais conteúdo que eu vou estar liberando lá dentro do próprio curso. Então agora seria a hora para vocês adentrarem, né? Mais para frente a gente vai estar aumentando esse valor, até porque a gente vai ter muito conteúdo lá dentro. Tá? Eu não pretendo parar, eu pretendo ir até o final aqui com esse curso de SolidWorks e vou estar passando mais algumas dicas, mais algum insight para vocês lá no Instagram, inclusive da parte de gestão de projetos, para quem já é projetista e quer melhorar o processo. Ok? Obrigadão aí, compartilhem com quem vocês acham interessante. E como eu disse, estou à disposição aí, havendo dúvidas, é só prender o grito.